Olá, pessoal! Retornamos aqui com a segunda parte da nossa live com nosso convidado especial, querido, né, amigo ou pastor Carlos Brigantin. E aí vamos continuar falando sobre honrar pais e mães, né, perversos, né? Vamos aguardar ele conectar novamente. Vamos aguardando aí. Já falamos sobre como sermos bons pais, para aqueles que são pais, para aqueles que querem futuramente exercer essa missão, né? De maternar, de cuidar, de paternar. Assista essa primeira parte. Você que entrou aqui agora e não viu antes, assista essa primeira parte sobre como ser bons pais. E agora vamos continuar falando sobre como honrar. Kali, pode enviar aqui sua pergunta, Kali. Marina Calicho. Pode enviar aqui, pode colar aqui sua pergunta. Também falamos se a gente se afastar de pais perversos, estamos condenados ao inferno. Recolhido de vocês. E aí agora estamos falando sobre como honrar pais perversos. Ô, E, Virgínia, ô, sim, Virgínia, eu aqui nessa distância que eu estou, eu não consigo ler as pessoas que estão entrando tá, eu e vou nem ler. o que estão comentando, mas assim, se você for comentar, só comenta quem está falando bem, tá bom? Tá bom, pode deixar. O pessoal, a primeira parte estava amando. Eu li os comentários, todo mundo, nossa, que beleza, obrigada por essa oportunidade de ouvir, porque muitos não conheciam, né? Esse Sim, trabalho gratuito e maravilhoso que vocês fazem. que bom. Então, vamos lá. Estamos falando sobre como honrar pais perversos, né? Aham, aham. Pro filho Meada, que estava falando. Não entendi. Lembra que a última frase que você falou, qual parte estava? Para Ixi. completar, sobre honrar pais e mães. Segundo os 10 mandamentos. Então, eu acho que isso, acho não, tenho certeza absoluta. O honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né, segundo o contexto bíblico, né, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias na terra sejam prolongados, não implica, em absoluto, dizer que homens e mulheres que se desconfiguram como pai e mãe obriguem seus filhos a honrá-los. A honra pai e mãe, ela está implícita enquanto homens e mulheres desempenhem seus papéis de pai e mãe segundo esse entendimento todo que nós estamos explicitando aqui. Pais que amam, pais que amparam, pais que escoram, pais que equipam, pais que trabalham para que seus filhos se tornem independentes, autônomos, grandes como seres humanos, grandes, nobres. Assim, estes pais devem ser honrados. Agora, pais que em algum momento de suas histórias, seja lá por qual motivo for, às vezes são motivos até justificáveis, não justos, justificáveis, uma enfermidade, uma tragédia, uma desconfiguração emocional, enfim, né? Destemperos emocionais, doenças, enfim, que rouba daquele ser humano a qualidade da paternidade, a qualidade da maternidade. E eles começam um caminho, inauguram um caminho de violência, de agressividade, de danos emocionais, psíquicos e até, não poucas vezes, físicos, ou naquilo que você tem trabalhado muito, pais, falamos agora há pouco, né, de pais que querem que seus filhos sejam seus espelhos, que querem que seus filhos realizem seus sonhos, seus planos, não é? Pais que se tornam, como eu ia dizer, o trabalho
que você tem, né, em algum momento começam a competir com seus filhos e esboçam o que você chama de narcisismo ou qualquer um destes ismos que normalmente não fazem bem, não é? E aí os filhos se tornam reféns de mentes destemperadas, que se desqualificaram como pai e mãe. E não sei, pode ser que não foi intencional, pode ser que não era isso que queriam, pode ser que também vieram de orientações erradas nesse sentido, mas não se deram ao trabalho de mudarem, não é? E acabam, vamos colocar assim, perdendo esse direito, essa qualificação, essa categoria. Então, ninguém, de fato, será condenado, muito menos por Deus, que sabe bem o que é ser pai. Deus sabe bem o que é ser pai. Que lindo isso, gente. Emocionante. Então, assim, alguém, tu diz, porque meu filho está sofrendo e tal, e Deus não faz nada. Eu falei assim, você acha que Deus não sabe o que é ver um filho sofrer? Ele matou o filho dele por nossa causa. Ele sabe o que é ser pai. Amar a ponto de. E eu fico imaginando o acordo na eternidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o filho se propõe, pai, eu vou morrer no lugar deles. E ali no Getsemane, pai, dá para pular essa parte? Dá para pular essa parte? E lá na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Percebe essa dimensão entranhável do amor do pai e do filho, que vai ao sacrifício em favor da humanidade, da criação toda. Mas não para atender um capricho do pai. Não. Havia uma justificativa. Então, assim, aqueles que lidam de um modo com os seus filhos, para não perderem essa categoria da paternidade e da maternidade, são dignos de serem honrados, sempre. Mesmo quando um ou outro aqui e ali comete um ou outro erro, eu digo, meu pai cometeu erros comigo. Levou tempo, mas nós nos acertamos. Ele morreu nos meus braços, praticamente. Ele dormiu comigo no quarto do hospital e ele não voltou mais. Não é? E não foram poucas as vezes que ele me pediu perdão, e não foram poucas as vezes que eu disse que o perdoava. E nós continuamos ranhetando muito, eu e ele, porque nós éramos muito diferentes. Não é? A gente continuou ranhetando, mas ele ficou doce no final, terno, afetuoso, dependente. Eu me tornei pai dele, né? Como diz o Carpinejar, né? Eu me tornei pai dele, né? Ele se escorava em mim para andar e vivia pedindo desculpa. Filho, estou te dando tanto trabalho. Aí eu falei, pai, é um privilégio te servir, honrar. Então nós fomos nos acertando ao longo da vida. Isso é bom também. Isso Com é certeza. possível também. Por que não? Por que não? Eu costumo dizer assim, até eu gosto, digo, tem gente que não concorda comigo, e ok, é bom não concordar mesmo, né? Mas assim, eu me tornei amigo do meu pai agora, no final. Ele com 80 e tantos anos e eu com mais de 60. Nós nunca fomos amigos, ele era meu pai. Meu pai. Eu gostava de ter ele como pai. E eu gosto de ser pai dos meus filhos. Eu gosto. Eu digo assim, eu ainda não sou amigo dos meus filhos, não. Meus filhos ainda precisam de pai. Eu gosto de ser pai deles. E gosto de ser pai. E eu gostava quando meu pai, já depois dos 80 anos, quando todos sentados à mesa, e ele escalava um para orar. Gostava disso. Hoje é Joãozinho que vai orar. Gostava disso. Sabia ser pai. Ele foi aprendendo. Foi aprendendo. Então, assim, há essas possibilidades. E quando essas reconciliações acontecem, louvado seja o Senhor, e isso é uma alegria.
Há situações que não. Há situações que não. Que a ruptura precisa Dois terem, ser, tem que quererem, né? sim, sim, com certeza. E dá trabalho. É. Dá E trabalho. você estava falando algo no começo, antes de encerrar, sobre que é esse do honrar teu pai e tua mãe faz uma simbiose com os outros 10 mandamentos, Nos o de outros amar ao mandamentos. próximo. E aí não completou, amar o próximo como a ti mesmo. Eu deixo de amar o próximo como a mim mesmo quando eu me sujeito a abusos. Não, então, porque o amor implica em cuidado, né? Para mim, uma das melhores e mais lindas palavras, né, ligadas ao amor é cuidado, né? Quando não há cuidado, o amor foi embora. E nessa condição, o relacionamento ele ganha outras dimensões, ele precisa de outros mediadores, né? De outras ferramentas para viabilizar ou viabilizar a reconciliação ou a ruptura, de modo que não haja agressão, violência e morte, às vezes. Né? Então, o primeiro e maior dos mandamentos, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo, não inclui, não é possível incluir qualquer tipo de abuso, porque o amor não condiz com nenhum tipo de abuso. Onde há abuso, não há amor. Há qualquer outra coisa. Há Menos qualquer outro amor. sentimento, não é? Mas não há amor. Então não se está quebrando esse mandamento, entendeu? Então os mandamentos eles precisam se encaixar, eles precisam se encaixar, né? Eles não podem ser tratados isoladamente. E em Cristo eles eu diria assim, o melhor encaixe dos 10 mandamentos é Cristo, né? É Jesus de Nazaré, porque ele diz assim: eu cumpri. O que vocês não podiam cumprir lá, eu cumpri. Eu cumpri. Então, a partir de mim, vocês redimensionam a vida e os relacionamentos. Porque os 10 mandamentos falam só de relacionamentos, né? Com Deus e com o próximo. E com a gente mesmo. E Jesus diz assim: então, eu cumpri. Daqui para frente, vocês redimensionam isso. Redimensionam. Vocês vão nominar, vocês vão dar novas caras, novos jeitos. Entendeu? Em Cristo. Sim. Quando Jesus diz assim, antes era assim, mas agora eu vos digo. É ele fazendo os Hum, reparos, né? Fala, antes era olho por olho. Mas agora, orem pelos que vos perseguem. hum, Abençoem aquele que vos amaldiçoam. Entendeu? E isso não é um convite do tipo, traz para morar na sua casa. Não é isso. uhum, Tem gente que vai nessa linha, né? É, mas Jesus está dizendo. Não, Jesus está dizendo para amar, não disse para trazer para casa para dormir junto. uhum. Né? Diz para amar. E o que é amar nesse aspecto? É manter uma fresta, manter uma. Eu gosto de fresta, porque fresta não é uma porta totalmente aberta, é uma porta entreaberta, é manter uma fresta por onde entra a luz, entra ar, entra a brisa, e pode ir tratando do ambiente, e de repente pode até abrir mais a porta. Então, o amor é isso, é manter uma disponibilidade. Eu olho, Sim, não entendo que é como foi agressivo, foi abusivo, foi violento, foi grave, não é? Mas o Evangelho diz, então, não se paga ódio com ódio, e nem com vingança. é importante Justiça falar não é isso. vingança, É. justiça não é vingança. Não é? Então, o que é amar? É deixar essa disponibilidade do coração. É uma fresta. Por ali passa muita coisa. Passa muita coisa. E aquilo faz, essas frestas fazem com que o coração não se petrifique,
que ele continue também recebendo alimento e ingredientes que mantenham o coração saudável, dócil, terno, amoroso, de modo que a vida vai ganhando sabores e cores, enfim, não é? O melhor que pode acontecer para alguém que foi violentado é viver essa dimensão do amor e do perdão e da graça, de modo a se reconstruir, não é? E se reconstruir de uma forma sadia, É. né? Não Não é a com... porta escancarada, né, gente? Não. Tem que ter Não. cuidado. Eu diria que É. tem situações que a gente tem que E manter. às vezes nem essa fresta é a distância. Porque com um pai psicopata, um pai pedófilo, a fresta Olha, tá ali, mas você tem que. Não tem como você ter contato físico. Mas você não. pode orar, você pode, dentro do seu coração, querer coisas boas, querer uma mudança, seja lá por milagre, talvez, né? Mas que Provavelmente, algo bom aconteça. provavelmente. Mas exatamente, é manter a guarda alerta, né? Já lidei com muitas situações assim, lamentavelmente, não é? E situações como estas, né? Inclusive de ter, isso é comum até acontecer, né? A mãe fica do lado, né, do abusador, não poucas vezes, e a vítima se vê absolutamente só nessa história e tem que desenvolver em si mesma ou em si mesmo o ambiente de proteção, a autoproteção, não é? Felizes aqueles que encontram em alguém ou em alguns a escora de vida necessária para serem alimentados, para se manterem íntegros por dentro, para não serem consumidos pelo ódio, para não É. serem consumidos pela amargura, pelo ressentimento, pela dor, não é? Que seja um E processo, mas não todo o processo. exatamente. Vislumbrando essa hora do voo solo, né? A É. hora do você pôr o pé para fora. E eu acho perfeitamente recomendável isso. E que bom que há famílias que recolhem, né, pessoas, meninos e meninas que vêm de lares assim e são acolhidos em lares com uma estrutura familiar digna que resgata nesse menino e a menina Tem, os valores, né? ainda bem que tem. Ainda Temos bem. 10 minutos, eu não queria deixar de te perguntar, Tá. o que muitos, quando você fala em Deus, quando você vem de um lar, de um pai pedófilo, uma mãe narcisista, que tem graus de narcisismo que estão, assim, muito próximos da psicopatia, né? Quando você fala de Deus, eles ficam com raiva, né? Que Deus o quê? Se Deus existisse, eu, por que que eu ia nascer numa família dessa? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado, inconsciente, quando eu estava no útero da minha mãe? Por que que eu não nasci numa família boa? Que karma é esse? Eu carrego karma? O que que eu fiz de errado para nascer numa família tão perversa? É. Que dizer a essas pessoas? Olha, essa é uma questão, li aqui que você escreveu, e olha, quem dera eu pudesse responder isso ao longo da minha vida toda, né? Convivi e convivo com perguntas como essas quase que todos os dias, né? Houve uma vez que Jesus foi perguntado assim, né? Quando ele cura aquele cego de nascença, alguém pergunta: quem pecou, Senhor? É, O eu pai lembro. ou a mãe para que ele nascesse assim? E Jesus responde assim: nenhum nem outro, mas isto é para a glória de Deus. É, Me apeguei tanto a esse versículo. não, é, e é uma coisa, ele é belo e estranho, né? Ele é profundo e ao mesmo tempo complexo, né? Porque você vai dizer assim, nossa, mas para que Deus manifeste a glória dele, ele permitiu que
dá um nó, né? Muitas É vezes. porque aqui não é o céu, né? Nós não estamos Não, no então, céu. aí são essas dimensões, assim, nós precisamos ter sempre na base, para tentar compreender situações como estas, que nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo injusto. O que é normal é a injustiça. É a injustiça. A injustiça é normal. É. A rebeldia é normal. É, o desejar o mal é normal. A murmuração é normal. Murmurar é normal. O anormal é você acordar querendo murmurar e encontrar um motivo dentro de si para agradecer. Agradecido. Isso que é anormal. Normal é murmurar. Se está sol, está muito sol. Se está frio, está muito frio. Se está chovendo, porque está chovendo. E porque não chove. Tem que chover. Por que não está chovendo? Isso é normal. Então, assim, o normal é o mundo caótico. Por isso é que o C.S. Lewis, até gosto, né, quando ele propõe que Jesus ele vem para um mundo caótico, em desordem, desorganizado, e ele vem para trazer ordem ao caos. De modo que quando ele ressurge, quando ele ressuscita ao terceiro dia, a criação se move. Os túmulos se abrem, trovão, relâmpago, terremoto, quer dizer, a criação que gemia pela redenção reage à ressurreição. E aí ele nos convida. Quando ele diz, vinde a mim, ou quando ele diz, seguem-me, ou quando ele diz, ide pelo mundo, ele diz assim, me ajudem a reorganizar o caos. Ajudem-me a trazer a ordem de volta. Ajudem-me a trazer o jardim de volta. Essa é a fala do Cristo. Então, Desculpa te interromper, mas eu preciso te fazer duas últimas perguntas, senão você vai embora e nós não vamos ficar sem. tá bom, Tá bom? tá bom. Como honrar esses pais que são perversos e como a gente tem a certeza que nós perdoamos esses pais perversos? Quando que. Não, agora eu tenho certeza que eu perdoei, porque há dúvidas quanto ao perdão e há dúvidas de como honrar esses pais. Eu acho que o melhor jeito de honrar, uma vez nesse contexto de uma espiritualidade sadia, onde se imagina uma relação sadia com Deus, e é na saúde com Ele, na sanidade com Ele, que eu recebo o que dele preciso para dar conta da minha vida e da minha dimensão, eu acho que é manter estes em suas orações. Ponto. Nesse Para mim, contexto, não tem. qualquer outro movimento, eu diria que é penoso demais, é agressivo demais. Mas eu posso começar a inseri-los, não como pai nem mãe, mas como ser humano. Fulano e fulano. Colocar nas minhas orações. Eu posso até escrever uma oração, eu posso elaborar uma oração. O que eu desejo? Não é? O que eu desejo? Que essa pessoa reconsidere, que essa pessoa, isso. Eu oro. Acho que é o melhor jeito de se honrar. Eu oro por ele, ou eu oro por ela. Ah, mas você fala, não mais nada. O máximo que eu consigo é isto. No meu quarto, no meu canto, às vezes com um amigo, com uma amiga, eu oro por ele. Às vezes eu peço ajuda para alguém. Ore comigo sobre isso. Ponto. Mais que isso, em algumas situações, é quase impossível. Pode ser que a oração conduza a movimentos. Pode ser, pode ser. Mais Mas é importante é agradar a Deus do que o homem, né? isso. Senhor, o Senhor sabe. É isso, e essa é uma oração maravilhosa, viu? Que se é uma coisa que eu tenho certeza que Deus sabe. É. Senhor, o Senhor, em relação a essa pessoa, o Senhor sabe. Mas eu oro por ele.
Tipo, qualquer ser humano é digno da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Então, Senhor, tenha misericórdia. Ponto. Orar. É uma forma de honrar. E ser Agora, essa pessoa boa, né? Esse bom ser humano. porque, até porque isso melhora a gente. É, Melhora a gente por dentro. Cristo, né? Insista nisso para você ver o quanto você melhora. É, O Jesus fala, o seu pai e sua mãe que abusou de você tornou seu inimigo, né? Jesus diz assim, então, quanto aos seus inimigos, orem por eles. eles. Não é morar com eles, né? Não é levar para casa. Não, ore por eles. Porque aqui dentro vai se criando um outro ambiente. E a partir daí, outros movimentos podem acontecer. A outra pergunta que você falou, a última? Sobre como perdoar, como perdoar não, como ter certeza que perdoamos. Olha, eu acho que a certeza que perdoamos tem a ver com memória, com lembrança. Quando de repente, sabe assim? Sabe, de repente você fala assim, nossa, hoje eu não lembrei disso. Não lembrei disso. Não é amnésia, né? Não. E é assim, não é que eu esqueci. É, Até porque perdão não tem esse papo de esquecer. Não. Perdão é saber o que eu fiz. Saber que doeu. Saber que eu que dei. Perdoar. Doar. Fui eu que dei. Entendeu? Custou para mim. O nosso perdão custou a vida de Cristo. Agora, eu tenho para mim isso, que a dor, ou a cicatriz, ou a ferida aberta, ela te faz lembrar. Uma vez perdoado, aquela oração, sabe aquela oração diz tipo assim, Senhor, definitivamente, eu não quero carregar esse peso. Eu perdoo, ponto. Vai chegar um momento, você vai assim, nossa, não lembrei disso. Nossa, faz uma semana que eu não lembro disso. Eu sei, eu não esqueci. Mas não me domina mais. Não dá comandos. Não imprime a minha vontade. Não me causa danos internos. Não me paralisa. Não me paralisa. Que um dos problemas mais graves disso tudo que nós estamos falando é a paralisia, né? Eu costumo dizer assim, para alguns que me perguntam, você acha que eu estou precisando de ajuda? Eu falo, se você estiver paralisado, tá. Paralisou, precisa de ajuda. Quando você está dando conta, bom é que a gente procure ajuda antes de paralisar, mas alguns só paralisando, né? Paralisou. Falo, então, você está precisando de ajuda. Não é? Então, antes de paralisar, não é? Esse dano interno que paralisa, perdoa para valer, em nome de Jesus, só em nome de Jesus que a gente consegue isso. Dá para fazer um memorial, dá para fazer um... Eu gosto dessa ideia de memorial, de simbolismos, sabe essa coisa? Pegar, escrever, queimar, botar um marco ali, sabe assim? Ó, acabou, dia 12, hoje que dia que é? Dia 6, 7, né? Tipo, dia 7, tal hora, fiz uma oração assim, isso acabou. Eu sei que houve. Doeu, tá aqui, entendeu? Mas isso não manda mais na minha vida. Não dá o comando mais para a minha vida. A minha existência não vai ser isso. A minha história não vai ser essa. Eu não posso contar a minha história a partir disso. Porque isso é uma escolha, né, Virgínia? Eu sim. posso contar a minha história e começar por onde eu quiser. Não preciso começar pelo pior. Sim. Eu posso começar pelo melhor. E lá pelas tantas, eu digo, olha, tive intempéries, tive Se dores. for ajudar alguém, se for Se for somar, ajudar alguém, não para mas murmurar. a gente não precisa ficar refém dessas marcas o resto das nossas Não. vidas. E isso ficar dando comando para a gente? Não. Mas acontece isso. E Acontece. paralisa. É. Mas tem aquela hora de, nossa, passou. Sim. Então é isso, nesse sentido que eu estou dizendo assim, aí você se deu conta que houve perdão.
que o Sim. perdão se estabilizou, vamos dizer assim, né? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui não é passe de mágica, né, Virgínia? Nada disso que nós falamos aqui é passe de mágica, de um dia para o outro, X. Trabalho. Não, não, não. É todo dia, toda hora, todo tempo. É viver a espiritualidade, né? Como começamos. É Isso, é. isso. O tempo todo. O tempo todo. Chão da vida, para valer. Para E valer. sobre propósito, eu queria deixar uma reflexão também do professor Hermógenes, que ele diz Sim. que é mais ou menos assim, o santo ia abrindo caminho e os espinhos rasgavam-lhe a carne. As gotas de sangue serviam de caminho para os que vinham atrás. Eu acho que isso eu acho que é Muito isso que bom, é muito bom. para a glória de Deus, porque de alguma Muito. forma você passou, não só por isso, mas tanta coisa que tantas pessoas passam, que você passou na frente e vai ajudar quem vem atrás, da sua forma, na sua comunidade, com aquelas pessoas que passam pelo que você passou. O Paulo, o apóstolo, ele diz isso na segunda carta, na verdade, no primeiro capítulo, né? Que as vossas tribulações equipem vocês, aparelhem vocês, para que vocês consolem outros, para que vocês escorem. Eu gosto escorem outros. E eu gosto também daquela ideia de que do Salmo primeiro, né? São como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. A gente pode ser boa árvore, mas não precisa dar fruto todo o tempo. Dá tempo dá fruto na sua estação, mas você pode fazer sombra. Enquanto você não dá fruto, você pode ser sombra. Você Isso. pode ser escora. Você pode ser lugar de descanso para muita gente. Bora para a vida. Tem um livro também da a bailarina de Auschwitz, que é uma psicóloga, que é uma sobrevivente de Auschwitz, e ela, no final do livro, ela pergunta, por que não eu? A pergunta é por quê? A pergunta dela, Maravilhoso. por que não eu? Boa. É? E Boa. aí estão Boa. perguntando sobre a questão da homossexualidade, mas não vai dar tempo de perguntar. Fica para o futuro. E tem algumas perguntas relacionadas à mãe narcisista, eu vou liberar o Brega e aí eu respondo para vocês, Legal, legal, legal. tá bom? Porque ele precisa, tem compromisso agora. Tenho. Eterna gratidão. Quem quiser ir no caminho da graça, Estação São Paulo, como faz? Bom, por hora nós não estamos nos reunindo presencialmente, né? Quando voltarmos, nós voltaremos, talvez, no horário das 10 da manhã, os domingos, na sede da Faculdade Campos Sales, aqui na Lapa, São Paulo, né? Mas vocês podem me encontrar em todas as mídias. Aos domingos, 18h30, a gente está tendo reunião numa sala do Zoom, que é aberta para todo mundo, não é? Eu estou fazendo a bendita hora de oração todos os dias às 21h30, em todas as mídias minhas. A gente se reúne para orar. E ao meio-dia tem uma sala que eu abro para a gente orar juntos. E eu atendo por todos esses meios aqui, né? Eu atendo pessoas individualmente. Enfim, aqueles que quiserem falar comigo, fiquem à vontade. Você tem meu contato, é só me dar. Você é uma das minhas vítimas, né? Está numa das minhas listas de transmissão, onde eu vou colocando meus pensamentos e informando do E meu dia a vamos sendo dia. agraciados É, pela sabedoria que Deus te deu, né? O amém. presente que Deus te deu. E nós Amém. somos culpados por ela. Muito Amém. Amém. Obrigado obrigada. pelo convite, viu? Foi uma Eu, alegria estar aqui. muito obrigada. Um abraço bem apertado para a Lau, para todos Obrigado. os seus filhos, seu netinho, e que em Obrigado. breve possa abraçá-los, né? Se Deus Como, quiser. como nunca antes, eu acho que agora, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E um beijo a todos que estiveram conosco aí. Desculpe não ter dado a atenção devida a cada um de vocês. Eu não enxergo aqui e o assunto é tão que a gente não dá conta, né? Mas um beijo para Fica todos para uma próxima vocês. oportunidade. Que Deus os abençoe.
Até. Amém. Obrigada, querido. Fique com Deus, que Ele continue te derramando de muita saúde e Amém. com essa sabedoria que vem do Amém. alto. Amém. Tá bom? Obrigado. Um abraço apertado. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, sim, eu vou responder o pessoal. Vamos lá. Perguntas sobre a questão da homossexualidade. Quem não assistiu a live com o psicólogo Rodrigo Gouveia, tem uma live no IGTV que nós falamos sobre autoestima LGBT. E lá eu falo um pouco dessa questão também espiritual. Nela eu comento, para quem tem dúvidas em relação à espiritualidade e à homossexualidade, vá lá no canal do Caio Fábio e coloca gay, homossexual, lésbica, que lá tem todas as respostas que completariam essa pergunta que fizeram ao Carlos, ao Brega, sobre a questão da homossexualidade. Lá tem. Todas as respostas estão lá. Então, a Luiz está dizendo, procede essa afirmação, Virginia, honrar pai e mãe, então seria ser melhor. Então seria eles em nós, seria melhorar eles em nós? Sim, acredito que sim. Orar por eles e também melhorar. Nós, como seres humanos, nós não só honramos eles, né? Sendo bons seres humanos, mas é o próprio Cristo, o próprio Evangelho. Né? Então, para mim, mais vale agradar a Deus que agradar o homem. Que se eu for agradar o homem, for agradar a minha mãe, eu nunca vou agradá-la e ainda vou me submeter a abusos. Então, eu acho que a melhor forma é orar, não se submeter a esses tais abusos, porque quando eu me submeto, eu deixo de me amar, eu deixo de cumprir o amar ao próximo como a mim mesma, e eu honro sendo uma pessoa de bem, sendo, eu não diria o inverso dele, quando nós falamos que somos o inverso dele, nós ficamos numa posição superior, mas que nós somos diferentes deles, né? E nós possamos viver o amor, que é algo que eles desconhecem. Eles não conhecem o amor, nem os pais psicopatas, nem os narcisistas. Eles desconhecem. Quando nós amamos, nós podemos sermos bons seres humanos, honramos a Deus e a eles também. Ah, Júlia, Virgínia, então contato zero é como a colheita da mãe narcisista. Como assim, Júlia? Então, o contato zero é a colheita? Não entendi. Não sei se eu estou bem devagar, mas eu não peguei essa, não. Formule, por favor, Júlia, sua pergunta. Como assim é a colheita? A Juliana está dizendo, honrar não é obedecer, gente, exatamente. Até porque o obedecer de pais perversos não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Não tem nada a ver. Tá mais para o evangelho do diabo do que de Cristo, né? Porque as coisas que eles solicitam são coisas que vão fazer mal para a gente. A Paula, como lidar com as críticas dos parentes e a sociedade no afastamento? Paula, tem um vídeo no canal que exatamente é esse título, como lidar com as críticas. Separar os papéis, Paula. Meu papel é me melhorar como ser humano, meu papel é ser uma boa pessoa, meu papel é me cuidar, me maternar, meu papel é cuidar de mim, cuidar das minhas feridas, transformar a minha vida de vítima para sobrevivente. O papel da sociedade é pensar o que ela quiser, porque é direito da sociedade, é direito dos parentes pensar o que quiserem sobre mim, sobre você. Você não pode controlar o que as pessoas pensam de você. Né? É não ligar. Ah, Virginia, é impossível. Eu digo, é possível. É possível. Eu não tenho ninguém da minha família e eu tenho muitos tios que ficaram do meu lado. E para mim não importa, porque eles não viveram o que eu vivi. E eu tenho misericórdia deles porque eles estão sendo enganados. Foram a vida inteira enganados por um discurso de uma mãe narcisista. Então eu não os condeno também. Eles não viveram na minha pele, eles não sofreram o que eu sofri. Eles só conseguem enxergar pela ótica deles. A ótica deles é que mãe é boa, que toda mãe é boa, que a minha mãe narcisista foi boa, que meu pai pedófilo foi bom. Essa é a perspectiva deles. Eu não posso controlar a perspectiva de ninguém. Não posso. Tenho misericórdia deles porque eles foram enganados.
Então, como lidar? Não lidando, cuidando de si. E quando nós temos certeza de quem nós somos, quando nós temos uma autoestima, auto-amor, e nós temos certeza que nós não somos os vilões, mas fomos as vítimas, o que as pessoas falam não passa a não importar mais. Porque Virgínia, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vivi, eu tenho um amor autossuficiente, eu tenho uma autoestima que é direito deles, é mais no direito. Eu olho mais pela perspectiva do que do direito. O direito deles de pensar o que quiser. Assim como eu estou dando a cara a tapas no YouTube, falando de um tema tabu, coloquei ontem até um vídeo, né, respondendo às haters que são as senhorinhas de coque, aquelas de coque, que vão lá dizer que eu fui para o inferno já um monte de vezes, né, porque eu desconstruo a família, é direito dessas pessoas. Isso não significa que eu preciso conviver com essas pessoas, né, então quem te critica, e se você não está preparada, precisa se preparar, porque as críticas elas vão vir. E a vida inteira você já foi criticado também. Né? Elas sempre vão surgir. Se você não está preparado, vão te criticar por outro motivo lá na frente. As críticas elas nunca vão deixar de existir. Isso não significa que você tem que conviver com essas pessoas que não te validam. Talvez você tenha que, como o Carlos Briganti bem falou, deixar a fresta, só a fresta, né, com essas pessoas, mas não ter contato com elas. Luiz, procede essa informação? Pai e mãe seria melhorar, eu já respondi. Vamos ver. Minha mãe fala que Deus queria que eu nascesse e eu usou ela como barriga de aluguel. Opinião de vocês sobre isso? Minha mãe fala que Deus queria que eu nascesse e usou ela. Nossa, como assim, né? Oi? Oi, como assim? Deus usou a barriga dela de aluguel? Gente, interessante, né? A que ponto chega o pensamento de uma mãe narcisista, né? Honrar não é obedecer. Ai, pera lá, gente. Aqui. Quando estiveres sofrendo, olha para a cruz de Cristo e cala-te. E tem outra também que gosta. Se Cristo sofreu, você não quer sofrer, devemos abraçar nossos sofrimentos e encará-los como mestres. Exatamente, Luiz, concordo. Exatamente. Quem sou eu para não ter problemas? Poxa, Virgínia, mas precisava de ser um problemão desse, de vir numa família tão disfuncional? Sim. Talvez essa é a nossa missão, talvez é esse o honrar, né, e dar nome, como foi o versículo do cego, né, para dar honra a Deus de alguma forma que talvez ainda não compreendemos. Mas por que não eu? Né, como diz a autora lá da bailarina de Auschwitz. Por que não eu, né? A pergunta seria essa, por que não eu? Só um minuto que estou subindo aqui, tem os comentários, mas não estou vendo perguntas. Não tem mais, gente. Só está lá embaixo e eu estou comendo mosca. Ou eu tá indo e voltando, eu tô aqui, igual uma bestalhada. Não, tá aqui. A Aline está dizendo, você gosta da visão da constelação familiar sobre narcisismo? Depende, Aline, do constelador, tá? A doutora Elizabeth Zameru esteve aqui, fez uma live, foi perguntado isso a ela também, e eu partilho da mesma opinião que ela, que depende do constelador, né? Se você tem um constelador que não tem uma visão de que vá dizer que você tem que ter contato com quem te abusa, que sua vida vai ficar bloqueada se você
excluir a sua mãe narcisista da sua vida. Não vá. Mas existem bons consteladores. Eu tenho uma aluna maravilhosa, né, a Alessandra, e ela fala que salvou ela, boa parte, foi a constelação, porque ela teve uma boa consteladora. Mas bons consteladores, até onde eu sei, não é barato, tá, gente? Pelo que eu ouço ela falar, não são baratos. Mas tem bons consteladores. Se informe primeiro, né? Pergunte nos grupos de ajuda. Quem já passou por um constelador que é vítima de mãe narcisista, para que você consulte. Pelo sim, pelo não, eu voto no não. E vou explicar pelo porquê. Porque o número de pessoas que se arrependem, que entram nos grupos reclamando, é muito grande. Então, a menos que você tenha uma excelente indicação, não vá, para você não correr o risco de sair pior do que você entrou. Porque há uma coisa no Brasil de vacalhar com tudo, né? O coach, ele é muito bem falado em países de primeiro mundo. Aqui todo mundo fala mal de coach, como se todo coach fosse modinha, não fosse uma profissão e não tivessem bons resultados. Eu conheço coaches maravilhosos que transformaram a vida de pessoas. Né? Eu não sou coach, sou terapeuta Ayurveda, mas eu conheço alguns e indico. Então a gente tem preconceitos, né? Não dá para colocar todo mundo que faz, todo constelador na mesma farinha, né? No mesmo saco de farinha, mas é importante você se informar antes, tá? E entre o sim e o não, eu voto pelo não, pela quantidade de reclamações que eu vejo nos grupos de pessoas que ficaram muito mal mesmo. Então, eu talvez, estou aqui, né, dizendo por alto, tenha mais péssimos, né, consteladores do que bons, mas se você souber fazer bem essa peneira, você vai encontrar bons sim, ó. A Aline mesmo está dizendo que aqui pagou 550 a consulta e fez 2 vezes. Eu acho que esses que cobram mais, eles têm uma formação fora do Brasil ou algo mais sério, porque tem formação de constelação familiar que é baratíssimo, mas será que você vai ser validado? Eis a pergunta. Pelo sim, pelo não, eu voto no não. A minha questão é, por que vai futucar lá atrás, né? Só se de repente é para lembrar de algo que ficou em recalque. Mas aí, quando se fala em algo que ficou em recalque, como um trauma, na minha opinião, é com psicólogo, psicanalista para tratar, né? Você tem fobia, né? Talvez, né? Ou tem agora fobia, traumas, estresse pós-traumático, isso se trata com psicoterapia, tá? Para que você vai voltar lá atrás para tudo que você já sabe que aconteceu com você, né? Para que vai remoer? Que propósito que tem remoer isso tudo lá atrás? Né? Porque muitos vão para a constelação para lembrar de algo e não sei o quê. Para quê? Se você já tem consciência, se não tem nada em recalque, vamos tocar o barco para frente. Quais são os danos que você tem hoje? É falta de amor? É falta de se automaternar? Vamos nos automaternar. Vamos tratar dessas feridas. Não ficar cutucando lá atrás do passado, que você já sabe que você é uma vítima. Você já sabe que é uma sobrevivente. E aí, se você tem algo que está em recalque, eu sugiro psicoterapia e não a constelação. Qual o propósito que você busca a constelação? Tem que entender qual o seu propósito para saber se realmente seria a melhor indicação para você. Tem isso também. Então, a minha opinião é essa. Vamos pensar no hoje, vamos pensar no agora, vamos pensar no que... Qual é a sua... Qual a sua maior urgência, a sua maior necessidade hoje? Né? O que seria a sua maior necessidade hoje? Talvez a sua maior necessidade seria tratar o estresse pós-traumático. É esse filtro que eu faço quando alguém busca, né, indicação para mim. Né? O que você está precisando? É aconselhamento? Né? Como que você vai se separar da sua mãe narcisista? Aí eu faço a minha mentoria. Não é isso. O que você precisa trabalhar? É o quê? Compulsão alimentar? Você quer uma mudança de estilo de vida? Quer diminuir a ansiedade? Aí eu entro com a terapia Ayurveda. Ah, não é isso. A minha necessidade hoje é me maternar. Eu tenho feridas, né, na minha alma.
eu não sei como me cuidar, falta autoestima, eu não tenho autoestima, aí eu te indico o meu treinamento Como Superar Mães Narcisistas, que é para ir exatamente na sua autoestima, na sua autossegurança, na sua autovalorização, pegar essas crenças que foram enraizadas e transformá-las, né? Fazer uma transmutação, fazer uma metanoia, né? Uma transformação da mente, para que você não viva mais essas crenças que te limitam, que te fazem mal, que você fica para baixo. Então temos que entender o porquê. A Ieda está aqui. A Ieda, Júlia, eu apenas cuido, mas não faço mais que isso. Cumpro o básico, mas só o básico mesmo. Ieda é minha paciente de Ayurveda, também é sobrevivente, né, Ieda? Virgínia, como fica o Estatuto do Idoso? Júlia, tem um vídeo recente. Pera lá, deixa eu ver se eu já gravei ou já coloquei, gente. Não coloquei ainda, vai sair, vou falar agora para você que dia que esse vídeo vai entrar. Essa semana entra. A pergunta é essa, em relação ao Estatuto do Idoso. Pera lá, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Como faço o Estatuto do Idoso? É isso, gente. Foi a última pergunta. Vou encerrar aqui. E daqui a pouquinho, gente, eu vou fazer uma live lá na página do Instagram. Quem quiser me acompanhar lá, eu vou responder a uma dúvida de uma pessoa que me perguntou como ter certeza que minha mãe é narcisista. Tá bem? Daqui a pouquinho eu vou entrar lá. Em torno de 8h30, mais ou menos, eu vou iniciar essa live lá no Facebook e depois ela vai para o YouTube. Tá bom? Obrigada a todos que ficaram até aqui. Obrigada pelas perguntas. E a gente se encontra aí às 8h30 lá na minha página no Facebook, Virginia Cose. E amanhã tem esse vídeo falando sobre se devo cuidar ou não da minha mãe segundo o Estatuto do Idoso, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau.